Olá, pessoal! Então, a gente vai continuar falando de potência, só que agora a gente realmente vai começar a função exponencial. E aí a gente vai falar do seu gráfico, do crescimento e do decrescimento também. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir o que é uma função exponencial. Uma função exponencial é uma função que é definida de R para R, só que o conjunto do contradomínio aqui, cuidado, não pode ter o zero, e são só os reais positivos. Ela é definida f de x igual a A na x. E esse A é maior do que zero e diferente de 1. Beleza, vamos ver alguns exemplos. Aqui a gente tem 3 exemplos, um número natural elevado a x, um número racional elevado a x e um número irracional elevado a x. Então, esse A aqui, essa base, como diz a própria definição, só tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Agora, por que tem que ser maior do que zero e diferente de 1? Bom, vamos ver. Se a gente coloca, tá aqui nessa parte de baixo. Se a gente coloca o a igual a 1, a gente fica com f de x igual a 1 na x. Só que levar o número 1 a qualquer potência aqui, sempre vai dar 1. Então, a gente teria uma função constante, não uma função exponencial. Já quando o a é menor ou igual a zero, a gente tem que não estará definido em todo R. Por exemplo, se a gente pega a igual a menos 3 e x igual a meio, então a gente teria f de meio é igual a menos 3 elevado na meio. Mas se a gente quiser escrever de outra forma, a gente tem que f de meio é a mesma coisa de é a raiz quadrada de menos 3. Só que a gente sabe que raiz negativa não está definida no R. Então tem um problema aí se o A é negativo. Agora, se a gente põe A igual a zero, a gente também tem um problema. Por exemplo, se a gente pega o x igual a menos 7, faz f de menos 7 igual a zero elevado a menos 7. Só que zero elevado a menos alguma coisa quer dizer que fica 1 sobre zero. E isso não está definido em lugar nenhum, né? Aqui eu coloquei em R, mas não está definido. E aqui nessa observação de cima, a gente tem uma função que é da forma b vezes a na x, com a diferente de 1, b diferente de 1, a maior que zero e b maior que zero. Aqui repara que são as condições que a gente tem para ser uma função exponencial. E aqui ele só está falando que vai ser diferente de 1 e maior que zero para a função não dar zero e para não ficar apenas a na x. Esse tipo de função a gente vai falar que é tipo exponencial, porque fica algo multiplicado aqui na exponencial. Por exemplo, 3 vezes 2 na x, ou a função g, que é meio vezes 7 na x. Enfim, sempre que tiver um número multiplicando a função exponencial, que seria essa parte aqui, a gente tem aquela chamada tipo exponencial. Vamos fazer agora um exemplo de aplicação da função exponencial. O primeiro exemplo que eu coloquei aqui, eu comentei no vídeo anterior sobre a mitose, que talvez vocês já estudaram lá em biologia. Então, o exercício fala o seguinte: a divisão celular denominada mitose consiste em uma célula duplicar o seu conteúdo e então se dividir em duas, chamadas células filhas. Cada célula filha, por sua vez, repete esse processo, totalizando, após a segunda divisão, 4 células filhas. Então, o que o texto está falando é, ele tem a célula, aí ela replica, que é o que ele fala, duplicar seu conteúdo, e aqui ela começa a se dividir, para então se dividir em duas, que são as células filhas. Então, aqui as células filhas. Então, a primeira questão pede: determine o número total de células filhas obtidas a partir de uma única célula após 3 divisões, 4 divisões e 7 divisões. A gente pode observar que se uma divide em duas, depois essas duas vão se dividir em 4. E depois essas duas vão dividir em 8. Então, se a gente fosse desenhar, seria como se eu tivesse uma célula aqui. Essa célula vai se dividir em duas células filhas, mas depois, se ela faz o processo novamente, ela vai se dividir em outras duas células filhas. Então, as duas aqui. Se a gente faz o processo mais uma vez, a gente tem, cada uma vai se dividir em duas. Então, aqui tem duas, aqui tem duas, aqui tem duas e por último também tem duas. E assim por diante. Então, se a gente reparar, o que está acontecendo é, primeiro a gente tem a célula 1, depois tem mais duas, mas aqui nesse outro processo tem 4, e se a gente contar esses outros, a gente vai encontrar que são 8. Mas a gente pode escrever isso daqui de outra forma. Por exemplo, como 2 na 0, que é 1, depois a gente tem 2 na 1, que é o próprio 2, depois 2 ao quadrado, que vai ser 4, depois 2 ao cubo, que vai ser 8.
Então, o processo inicial é quando está no 2 na 0. A primeira divisão celular está aqui. Depois, a segunda, a gente tem 4. Então, na terceira divisão, a gente terá 8 células filhas. E se a gente quiser continuar, cada uma dessas ainda vão se dividir em duas. Então, quer dizer que o próximo processo seria 2 na 4, ou seja, 16. Então, na quarta divisão, a gente tem que são 16 células filhas. E por último, ele pede quando eu fizer 7 divisões. Então, a gente vai estar lá no 2 na 7, ou seja, 2 na 7. E se a gente fizer a conta, vai dar 128. Então, a gente já respondeu a letra A. Agora, na letra B, escreva uma função que associa a quantidade total de células filhas Y obtida a partir de uma única célula após uma quantidade x maior que zero, de divisões. No fim das contas, o que ele quer saber é qual que é a função que se remete à mitose. Mas a gente pode ver pelo que a gente acabou de fazer, que é 2 na 0, 2 na 1, 2 na 7, enfim. Então, a gente teria que a função seria f de x igual a 2 na x. Repara que o x aqui está maior do que 0 porque são divisões. A célula começa com 2 na 0, que é a mesma coisa de 1. Mas não pode ter igual a 0 aqui porque o x está representando a quantidade de divisões. Então, beleza. Vamos fazer mais um exemplo. Sabendo que uma empresa reciclou 120 mil toneladas de material reciclável neste ano e que cresce a uma taxa de 5% a cada ano, quanto de material será reciclado daqui 4 anos? Vamos pensar o que aconteceria daqui a um ano para a gente conseguir a função e aí sim fazer daqui 4 anos. A gente sabe que cresce a uma taxa de 5% a cada ano, então quer dizer que é 120 mil mais 0,05, mas só que de quem? Dos próprios 120 mil. Então, vezes 120 mil. Então, quer dizer que no primeiro ano a gente teria 120 mil mais. E se a gente fizer essa conta aqui, o que a gente pode fazer é transformar aquilo ali em fração. Então, fica 5 sobre 100 vezes 120 mil. Aí que a gente pode cancelar com aqui. Então, a gente vai ter que é 120 mil mais 6 mil no primeiro ano. Então, fica 126 mil. E aí, se a gente fosse fazer no próximo ano, a gente tem que pegar esses 126 mil e fazer 5% dos 126 mil para conseguir quanto de material que foi reciclado no segundo ano. Mas se a gente quiser transformar isso em função, como que a gente pode fazer? Bom, aqui a gente tem que é 120 mil mais 0,5 vezes 120 mil, mas a gente pode pôr isso em evidência. Então, é 1 mais 0,5. Ou seja, a gente tem que ficou 120 mil vezes 1,05. Isso para o primeiro ano. Isso quer dizer que para um ano x qualquer, então a função vai ser f de x igual a 120 mil vezes 1,05. E onde que entra o x? Bom, como a gente sabe que cresce a uma taxa de 5% a cada ano, então é 1,05 elevado a x. E aí sim a gente tem a função que vai nos dar quanto de material vai ser reciclado a cada ano que passa. Mas cuidado, o exercício ainda não acabou. Ele pediu daqui 4 anos, então o que ele quer é f de 4. Então fica 120 mil vezes 1,05 elevado a 4. Isso daqui é 120 mil vezes, eu já fiz essa conta antes, eu vou colocar o valor aqui. Então 1,05 elevado a 4, fica esse número enorme aqui. Na verdade ele é pequeno, né? Só tem muitas casas decimais. E se a gente multiplicar 120 mil por esse número, a gente vai obter 145.870,75 toneladas de material que será reciclado daqui a 4 anos. E aí, por essa questão, é só isso que a gente tinha que fazer. Agora, vamos construir o gráfico da função exponencial. Só que para isso, a gente vai fazer dois gráficos. O gráfico f de x igual a 2 na x e o gráfico f de x igual a 1 sobre 2 na x. E para construir, a gente vai fazer igual a gente tem costume de fazer, atribui valores para x e encontra o y. E aí a gente vai encontrar um par ordenado, ou seja, um pontinho ali no plano cartesiano, e depois a gente vai ligar todos esses pontinhos. Então, o primeiro número que eu vou começar vai ser quando x for menos 3. Então, a gente vai ter 2 elevado a menos 3, mas isso daqui a gente pode escrever como 1 sobre 2 elevado a 3, que é 1 sobre 2 ao cubo. Aqui está o cubo
cubo também, né? Mas 1 ao cubo é 1, que é igual a 1 sobre 8. Então, quer dizer que quando x é menos 3, f de x é 1 sobre 8. Então, eu dividi ali o gráfico e vou colocar esse ponto ali no gráfico. Beleza, aqui é esse primeiro ponto. Agora, se a gente coloca menos 2, então a gente vai ter 2 elevado a menos 2, que é meio elevado a menos 2, ou seja, 1 sobre 2 ao quadrado, que é a mesma coisa de 1 sobre 4. Então, vamos colocar esse ponto aqui também. Se a gente coloca x igual a menos 1, a gente vai ter 2 elevado a menos 1, que é 1 sobre 2 elevado a 1, ou seja, 1 sobre 2. Então, quando x é menos 1, o f de x dá meio. Agora, vamos escolher quando x é igual a 0, e aí vai ficar 0 aqui, então 2 elevado a 0, a gente sabe que é 1, então vai passar exatamente nesse ponto aqui. Quando x é igual a 1, a gente tem 2 na 1, que é o próprio 2, então quando x é 1, a gente tem que dar 2 aqui. Agora, quando x é 2, a gente tem 2 ao quadrado, que é 4, então podemos colocar aqui também. E vamos colocar mais um quando x é igual a 3. Então fica 2 na 3, que é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Vamos marcar aqui. Agora é só ligar esses pontinhos. Então aqui eu liguei os pontos e a gente tem essa função. Repara que a gente começa bem baixinho e começa a crescer muito rápido. Agora vamos fazer da função 1 sobre 2 elevado na x. Da mesma forma, eu vou começar quando x for menos 3. Quando x é menos 3, a gente tem 1 sobre 2 elevado a menos 3. E isso daqui, primeira coisa, eu vou inverter o número que está dentro, então fica 2 elevado a 3, ou seja, 8. Então, vamos marcar aqui, quando x é menos 3, a gente tem que f de x é 8. Beleza, já marquei, então. Vamos colocar quando x for menos 2. Então, fica 1 sobre 2 elevado a menos 2. Primeiro, eu vou fazer o inverso desse carinha aqui, da base, e depois elevar ao quadrado. O inverso de meio é 2 elevado ao quadrado, que é 4. Então, quando x for menos 2, a gente tem que y é 4. Agora, vamos colocar quando x for menos 1. Então, é meio elevado a menos 1. Fica meio elevado a menos 1, quer dizer que é o inverso de meio, que é o próprio 2. Então, quando x é menos 1, a gente tem que y é 2. Próximo que a gente vai colocar é quando x é 0. Então, fica 1 sobre 2 elevado a 0, mais qualquer número elevado a 0, tirando o próprio 0, é 1. Então, vamos marcar aqui, dar esse pontinho aqui. E agora, quando x é 1, a gente tem meio elevado a 1, é o próprio meio. Agora, se x é 2, a gente tem 1 sobre 2 elevado ao quadrado, que é 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Então, é 1 sobre 4. E aí, se a gente coloca x igual a 3, a gente vai ter 1 sobre 2 ao cubo é igual a 1 sobre 2 ao cubo, que é 1 sobre 8. Então, agora é só ligar os pontos. Então, o gráfico da função 1 sobre 2 elevado a x é mais ou menos isso daqui. Então, se a gente pegar essa função e essa que a gente acabou de fazer o gráfico, a gente pode perceber que essa função aqui é realmente da forma f de x igual a a elevado a x, de forma que a tem que ser maior do que 0 e a diferente de 1. O nosso a aqui é o 2, que é diferente de 1, então beleza. E se a gente reparar, a função é crescente. Ela sai de um valor baixo, que eu escolhi aqui começar com menos 3, e de acordo com que eu fui aumentando o número, menos 2, menos 1, 0, a função foi crescendo. Agora, se a gente reparar a outra função, aqui a gente tem que também segue o requisito, que é f de x igual a na x, de forma que a seja diferente de 1 e a maior do que 0, é maior do que 0 e é diferente de 1, 1 sobre 2, só que está entre 0 e 1. E se a gente então reparar o gráfico, a gente pode ver que se a gente pega um valor bem baixo, a função está aqui no 8. Se a gente vai aumentando o valor de x menos 2, a função foi diminuindo a imagem. Então, foi diminuindo, portanto, então a função aqui é decrescente.
Agora vamos reparar uma coisa. Tanto esse gráfico decrescente quanto o gráfico crescente passam pelo 1. E aí toda função exponencial que a gente pegar que ela esteja definida de r para r mais diferente de zero, a gente sabe que a função vai passar no 1, porque qualquer número elevado na zero, tirando o zero de novo, a gente sabe que é 1. Além disso, a gente pode observar que o gráfico não tocou o eixo X. Lógico que o valor aqui vai diminuindo bastante, mas encontrar o eixo X ele não vai. Nesse caso aqui é a mesma coisa. Quanto menor o X aqui, ele vai quase encostar no X, mas ele nunca vai encostar aqui no eixo X. Ele está definido só quando o contradomínio é maior do que zero. Então, quer dizer que é desse zero aqui para cima. Então, de forma geral, a gente tem que a função exponencial vai ser crescente se a é maior do que 1, e aí o que vai acontecer é que quando a gente pega um número que seja maior que o outro, a função exponencial a elevado a x1 vai ser maior do que a elevado a x2. Agora, se o a está entre 0 e 1, a função é decrescente. Vou marcar aqui crescente e aqui decrescente, se ela está entre 0 e 1. E aí o que a gente vai ter? Se a gente pega dois números, x1 maior do que x2, a função quando a está entre 0 e 1, a na x1 vai ser menor do que a elevado na x2. Além disso, igual eu acabei de falar, o gráfico da função exponencial sempre vai cruzar no ponto 0, 1, porque a na 0 é igual a 1, e nunca vai cruzar o eixo x, sempre sendo definido acima dele. Vamos fazer uma última questão. Então, essa questão pede para construir o gráfico f de x igual a 2 na x menos 1. Vamos atribuir valores de x e ver quanto que dá o f de x. Então, se eu coloco x igual a menos 2, a gente tem 2 elevado a menos 2, menos 1, que é 1 sobre 2 elevado ao quadrado, menos 1, ou seja, 1 sobre 4 menos 1. Se a gente fazer menos c, que fica 4 sobre 4, então fica menos 3 quartos. Então, beleza. Depois eu marco aqui no gráfico. Se eu coloco x igual a menos 1, eu vou ter 2 elevado a menos 1, menos 1. Então, é 1 sobre 2 elevado a 1, ou seja, dá o próprio meio, menos 1. Então, se a gente fizer o MMC aqui, vai dar 2. Então, aqui fica menos 2 mais 1, que fica menos 1, sobre 2. Então, menos meio. O próximo, quando x é igual a 0, a gente fica com 2 elevado a 0, menos 1. 2 elevado a 0 é o próprio 1, menos 1 dá 0. Se a gente pega x igual a 1, é 2 elevado a 1, menos 1, então 2 menos 1, próprio 1. Se a gente pega 2, a gente tem 2 ao quadrado, menos 1. 2 ao quadrado é 4, menos 1, a gente tem 3. Então, beleza, pegamos alguns valores e vamos colocar aqui no gráfico. Vamos primeiro anotar os pontos. Aqui é menos 2 e menos 3 quartos. Aqui a gente tem o ponto menos 1 e menos 1 sobre 2. No próximo, a gente tem 0 e 0. No próximo, 1 e 1. E no último aqui, 2 e 4. Vamos marcar esses pontos ali no gráfico. Primeiro é menos 2 e menos 3 quartos. Aqui está o ponto. O próximo, quando x é igual a menos 1, f de x dá menos meio. Esse pontinho aqui. O próximo, quando x é 0, 0. Então, isso é fácil aqui. Quando x é 1 e 1, só ligar aqui. Aqui eu escrevi errado, é 3. Então, esse último ali, quando x é igual a 2, y dá 3. Aqui está o ponto. Agora é só ligar esses pontos. Então, se a gente liga os gráficos, fica mais ou menos assim. Repara que nesse caso não passou no ponto 0, 1, porque aqui não é uma função a elevado a x só, tem um menos 1 aqui. Mas reparem também que o estilo da função é o mesmo, ela tem uma curvinha que vai sempre crescendo ou decrescendo, se a gente fizesse ao contrário também, né? Bom, por esse vídeo é isso, até mais!